conta prática ensinando o investidor de verdade a comprar o imóvel. O investidor às vezes pergunta, mas vai valorizar só 300 mil no imóvel de 1 milhão? Sim, de fato é uma valorização sadia e é o que historicamente aconteceu. Por outro lado, ele faz esse investimento que você falou de 400 mil ao longo de 36, 40 meses. Um investimento parcelado. E o lucro ele deve ser contabilizado não só sobre o valor total do imóvel, mas sobre o valor investido. Então, ao longo de 3 anos, é provável que dobre o valor investido. Esses 400 mil virem 800. Você fala de uma população aqui da região metropolitana, né, que é Várzea Grande e Cuiabá, 1 a cada 10 habitantes comprou um imóvel no ano passado. Então, nos últimos 8 meses também que eu estou aqui, nós fizemos 4 lançamentos. Em nenhum desses lançamentos a gente vendeu menos de 70 apartamentos na primeira semana. Então, de novo, mostra que o mercado está comprador aqui na cidade. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um podcast da DX Prime Imóveis. Eu sou Elaine Paz, juntamente com Harrison Ribeiro, e estamos hoje aqui com um convidado muito especial, né? Quem, Elaine? Tiago Escobar, gerente de vendas, gerente comercial da Plaenge Empreendimentos. Tá certo, Tiago? Tá certo. Obrigado pelo convite, Harrison. Obrigado pelo convite, Elaine. Vamos conversar um pouquinho aqui, contar um pouco do cenário do mercado imobiliário de Cuiabá. Vai ser um prazer aqui compartilhar um pouco do que eu conheci nesses 8 meses que eu estou aqui na cidade. A gente que agradece antecipadamente já a sua presença aqui. Tiago, fala um pouquinho sobre a sua experiência antes da gente entrar no assunto. Porque tem muito assunto aqui. Muito assunto. Boa. Fala um pouquinho da sua experiência no mercado imobiliário pra gente. Eu comecei muito jovem. Eu completei esse ano 19 anos trabalhando no mercado imobiliário. Comecei como estagiário no departamento jurídico de uma grande imobiliária lá da cidade de São Paulo. Minha carreira foi toda construída ali no estado de São Paulo, empresas de lá, até viajei o Brasil por algumas empresas que eu trabalhei e fui contratado, recrutado pela Plaenge em São Paulo para atuar aqui no estado do Mato Grosso. Estou muito feliz com a experiência, estou sendo muito bem recebido e estamos conseguindo ali bons frutos, bons resultados nesses 8 meses que eu tenho atuado à frente da área comercial e vendas da Plaenge e Vanguard aqui em Cuiabá. Maravilha, Tiago. Essa experiência, né, e eu estava comentando com a Elaine, é muito importante, né, porque o mercado hoje é muito competitivo, né, o mercado hoje imobiliário é, né, bastante competitivo e a gente sabe como que tá, ainda mais agora. Nós vamos começar já com um tema aqui, forte, o que nos obriga a ser, né, a trabalhar duro, porque trabalhar junto com o sistema financeiro, né? Então, vamos falar que o tema é taxa Selic. Como que você lida com isso, né? Porque o investidor, né, a pessoa que quer investir, fala, bom, tô com meu dinheiro na conta, tá com a taxa alta, e você precisa vender os imóveis, e apesar que você sabe hoje, né, a Plaenge é uma das maiores construtoras do país, né, com credibilidade incrível. Então, queria que você falasse um pouquinho para nós hoje como que lidar com isso, com essa taxa Selic tão alta. Harrison, curiosamente hoje, né, já cheguei aqui com a notícia de que aumentou mais 0,5% na taxa Selic. Então, para quem está escutando aqui o podcast, assistindo, hoje chegou em 14,75%. Eu vou dizer o seguinte, Harrison, ao longo dessa minha experiência de 19 anos no mercado imobiliário, o maior vilão do mercado imobiliário é a taxa Selic. Então, taxa Selic alta espanta o cliente que não consegue enxergar o investimento imobiliário como médio a longo prazo. E também quem está procurando, tem um lado bom e um lado ruim, a taxa Selic alta, né? Fala o lado bom ou o lado ruim primeiro, Harrison? Eu acho que você tem que falar primeiro o ruim, né? Porque aí a gente termina, né, suavizando as coisas. Primeiro lugar, todas as incorporadoras, a maioria das incorporadoras, acho que 95% das incorporadoras tomam um empréstimo
para fazer a obra. E esse empréstimo é pautado na taxa Selic. Se ela está alta, vai ficar caro para o empresário também. E isso aumenta o preço para o comprador, no final das contas. Outro ponto super negativo é a taxa de juros de financiamento imobiliário, que também é muito regido pela taxa Selic. Então a gente está realmente enfrentando um momento desafiador. Quem procura um imóvel pronto, que precisa tomar um financiamento já, vai tomar um financiamento mais caro do que estava 3, 4 anos atrás. Mas, e de novo, tem que enxergar a compra do imóvel a médio e longo prazo. Também a gente já viveu essa taxa de juros alta e assim que abaixou a taxa de juros, hoje tem um dispositivo que é a portabilidade. Você tem um financiamento caro que você tomou hoje, amanhã o outro banco oferece uma taxa de juros mais barata, ou você renegocia com o banco, eles tendem a ser flexíveis para não perder a carteira, ou você pode trocar de banco. Então você financiou lá com Bradesco, o Itaú ofereceu uma taxa mais barata, você pode amanhã trocar, tem lei que te permite fazer isso. Então esse é o lado ruim para quem vê o imóvel a curto prazo. Imóvel no Brasil, nossos pais, nossos avós sempre compraram pensando no longo prazo. Então a gente tem que ter uma visão um pouco mais de médio e longo prazo e sempre vai ser um bom negócio. Lado bom, lado positivo disso. Quem está pensando em comprar imóvel e é um investidor de verdade, porque tem gente aí que fala que é investidor, mas às vezes não é tão investidor assim. Mas hoje, um cidadão que tem ali 2, 3 milhões de reais aplicado, hoje está rendendo líquido pelo menos 1% ao mês. Quem para e pensa em estratégia de montagem de patrimônio, né, vai pegar o rendimento desse investimento aplicado e vai usar esse rendimento para comprar imóveis na planta, que vão entregar daqui 2, 3 anos, num momento que se espera estar uma taxa Selic mais baixa, a economia um pouco mais controlada, então você ainda vai financiar o imóvel daqui 2, 3 anos numa taxa de juros menor, que é o que se estima. Então, assim, isso é uma grande vantagem de você realmente ser um investidor e comprar imóvel na planta. Você tem essa flexibilidade de pagar ao longo de 2, 3 a 4 anos essa entrada. E aí, você está falando aí, mas e um ponto que eu vejo é o seguinte, porque ele precisa entender que quando você investe nesse imóvel na planta, geralmente o que você, em 2 anos, até ficar pronto o imóvel, o que geralmente as construtoras pedem? Elas pedem 40%. Então, por exemplo, um exemplo que você podia até falar, por exemplo, vou comprar um imóvel de R$1 milhão, certo? Então, eu vou, em 2 ou 3 anos da entrega do imóvel, eu vou investir ali do meu recurso parcelado nesse período, 36 meses, por exemplo, 400 mil, né? E nesse... A gente falando de um imóvel na casa de 1 milhão, por exemplo. Só para ficar os números mais redondos, mas assim, fica mais fácil o entendimento. Aí, por exemplo, aí eu pergunto para você, e ele tem aquele rendimento ali, sei lá, de 15, 20 mil por mês que está aplicado o dinheiro, e ele pega esse valor, uma fração, porque ele vai dividir esse pagamento em 36 meses até ficar pronto o imóvel. Aí eu pergunto para você, e quanto que rendeu, que ele comprou o apartamento de 1 milhão, quanto esse apartamento está valendo depois de 3 anos? Entendeu? Quanto que está valendo? Eu estou te fazendo essa pergunta. E aí ele só investiu 400 mil e quanto ele já tem? Só para a gente, para o investidor entender que às vezes eu comprei 1 milhão, mas ele não gastou 1 milhão. Ele gastou os 400 mil, porque depois ele vai financiar os 600, ou ele vai quitar, enfim. Mas quanto que está valendo o apartamento nesse período? Harrison, isso é o que a gente bateu um papo um pouquinho antes de começar. Conta prática ensinando o investidor de verdade a comprar o imóvel. Chegou lá para comprar um imóvel com a gente de R$1 milhão. Ele precisa pagar 400 mil até a entrega do empreendimento, que costuma demorar entre 3 e 4 anos. Historicamente, aqui na nossa cidade de Cuiabá, o imóvel valoriza 10% ao ano. Então, comprou um imóvel de 1 milhão, 3 anos depois, ele vai estar valendo 1 milhão e 300. Isso é dado histórico.
Aí o investidor às vezes pergunta, mas vai valorizar só 300 mil no imóvel de 1 milhão? Sim, de fato é uma valorização sadia e é o que historicamente aconteceu. Por outro lado, ele faz esse investimento que você falou de 400 mil ao longo de 36, 40 meses. Um investimento parcelado. E o lucro ele deve ser contabilizado não só sobre o valor total do imóvel, mas sobre o valor investido. Então, ao longo de 3 anos, é provável que dobre o valor investido. Esses 400 mil virem 800. Então, assim, quando a gente conseguiu ilustrar isso de uma forma prática, aqui na cidade de Cuiabá, a própria Plaenge, Vanguard, conseguiu aí alguns resultados expressivos aí nesse começo de ano, né? Então, é uma coisa que está amadurecendo no mercado de Cuiabá, principalmente para esse público investidor aí, que deve estar acompanhando a gente também. Você é um cara super bem relacionado. Deve ter esse cliente aqui na sua audiência. Não, com certeza. A gente está começando, apresentando aí, importante essas informações para que as pessoas, né, às vezes não têm essa informação, precisa estar atualizada, entender um pouquinho o que a gente está dizendo, né? E às vezes a pessoa acha que, por falta de conhecimento, não busca, né, talvez esses investimentos. E por isso hoje muitos já estão aprendendo, por isso está tendo um sucesso de vendas, né, nos imóveis na planta, né? É isso que é o que hoje que é um caminho que está sendo trilhado aí, né, com as incorporadoras, cada dia mais. Até se falar para nós um pouquinho, né, Elaine, sobre o mercado de Cuiabá, como que a Plaenge, o que a Plaenge tem hoje de produtos e qual que é o que está planejando para o futuro, aí até lançamento. Você falou no começo para nós que tem vários, aí uma projeção de lançamento aí até 2028. Fala um pouquinho para nós o mercado de Cuiabá e como que a Plaenge está inserida dentro desse mercado. Eu acho que assim, Harrison, para introduzir o posicionamento da Plaenge aqui na cidade de Cuiabá, eu acho que a gente tem que falar um pouco do contexto geral aqui da cidade, como a gente está enxergando, né? Tem um ambiente econômico muito favorável aqui no estado de Mato Grosso, que é um pleno emprego, né? Menor taxa de desemprego que já foi registrada desde uma série histórica. Isso é muito favorável. Você tem uma projeção de PIB que hoje é a segunda maior do Brasil, perdendo só para o estado do Mato Grosso do Sul. Então a gente tem um PIB ali uma projeção de PIB muito forte, acima da média nacional, e a gente tem um mercado imobiliário, no geral, muito forte, que também é um dado importante que a gente teve do ano passado, né, junto com o Secov Mato Grosso, onde a gente tem um registro de onde foram comercializados 10 mil imóveis no ano de 2024. Quando você fala de uma população aqui da região metropolitana, né, que é Várzea Grande e Cuiabá, 1 a cada 10 habitantes comprou um imóvel no ano passado. Então, é um dado muito importante. Então, o cenário nacional ele é um pouco de muita apreensão e de muita cautela. Mas aqui para o nosso estado a gente está muito otimista, né? Então, nos últimos 8 meses também que eu estou aqui, nós fizemos 4 lançamentos. E em nenhum desses lançamentos a gente vendeu menos de 70 apartamentos na primeira semana. Então, de novo, mostra que o mercado está comprador aqui na cidade. E a gente ainda tem projeções de lançar esse ano de 2 a 3 empreendimentos, de acordo com como reagir o mercado aí nos próximos meses. Então a gente está muito otimista, sim, e acho que a gente está no melhor momento do mercado imobiliário na cidade de Cuiabá. A gente tem, como tenho comentado com você, a gente tem lançamentos que podem acontecer até aproximadamente meados de 2028. Então, hoje a Plaenge em Cuiabá, ela é a segunda maior operação hoje, aqui falando esses 4 primeiros meses de 2025, é a maior operação da Plaenge no Brasil hoje em venda. Então, a gente está bem otimista, sim. A gente espera ter um crescimento aí acima de 10% comparado a 2024. Então, até para entender um pouquinho, como você está dizendo aqui, a Plaenge com a operação em Mato Grosso sendo a mais expressiva, né, da empresa, onde ela está atuando hoje? Só para alguns nossos pessoas que estão assistindo saber onde ela está atuando hoje.
A Plaenge hoje é a maior empresa de capital fechado, né, não listada na Bolsa de Valores do Brasil. Hoje ela está presente em 9 cidades, 9 grandes cidades do Brasil, além da operação do Chile, que é uma operação muito importante também para a empresa. Iniciou acho que há 15 anos atrás e também é uma operação muito forte. Hoje a gente é referência na cidade de Santiago e numa cidade chamada Temuco, que tem aproximadamente 450 mil habitantes, também no interior do Chile. Então, são operações importantes. Hoje está presente em Londrina, Maringá, Porto Alegre, Curitiba, peraí que eu vou lembrar de todos, São Paulo, Cuiabá, Campo Grande, devo ter esquecido, Campinas. Curitiba, tem? Tem, Curitiba eu já falei, falou. Campinas. Ih, esqueci de mais alguma, hein, rapaz? E Maringá. Maravilha. Aí, então são 9 cidades aqui no Brasil. Então são regiões importantes, né, com uma economia muito pujante. A gente está presente aí e se consolidando nessas praças para pensar aí numa expansão. E o que eu vejo, né, só para complementar isso, por exemplo, isso traz essa credibilidade, né? A gente comenta que hoje ter essa credibilidade de tantos anos no mercado, trazendo produtos de excelência, faz com que as pessoas, você hoje, possa falar e sabe quem está investindo num produto da Plaenge é seguro, né, e é certeza de um ganho. Então, assim, isso é muito importante para o mercado e a gente fica muito feliz hoje de ser parceiro também, né, da X-Prime, da Plaenge, e a forma que vocês atuam é fantástica e é muito bacana mesmo. Então, de parabéns. Obrigado. São 55 anos de atuação desde a fundação lá na cidade de Londrina, no Paraná, e 41 anos aqui na cidade de Cuiabá. Então, a gente tem um histórico muito positivo. E é o que você falou, tem um histórico de quem comprou há anos atrás, de uma valorização muito boa, né? Valorização saudável. E eu falo uma outra coisa também que é importante. Os empreendimentos Plaenge são desenvolvidos com muito cuidado e muito bem executados. Isso faz com que ele envelheça com melhor qualidade. Então, os apartamentos começam a ficar velhos a partir de 10 anos. Um apartamento Plaenge, a gente vê aqui na cidade mesmo, que ele começa a ter aquele aspecto de apartamento antigo depois dos 15 anos. Então, isso é muito importante. Você consegue uma valorização mesmo depois de anos pronto. Isso é importante também.